candidato, obrigado pela sua presença. Por favor, eu peço ao senhor que ocupe com cuidado, porque a mesa está girando, ocupe o seu lugar, Renata, o seu lugar. E é aqui nesse ambiente que nós vamos dar início, então, à nossa série de entrevistas especiais visando as eleições. Eu vou começar aqui com um texto de abertura para explicar às pessoas exatamente como é que as coisas vão funcionar. Nós vamos entrevistar ao longo da semana os principais candidatos à presidência da República mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de votos. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, aparece em primeiro lugar na pesquisa, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim, de hoje até a próxima quinta-feira serão entrevistados pela ordem determinada em sorteio com a presença dos assessores dos partidos Ciro Gomes do PDT, Jair Bolsonaro do PSL, Geraldo Alckmin do PSDB e Marina Silva da Rede. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionar assuntos polêmicos e tratar da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Na semana de 17 a 21 de setembro, os candidatos mais bem pontuados pela pesquisa Ibope ou Datafolha, mais recente, também vão estar no Jornal da Globo. Olha, o tempo total dessa entrevista é de 25 minutos e, ao fim, o candidato vai ter mais 1 minuto para dizer que Brasil ele quer para o futuro. E o tempo começa a ser contado a partir de agora, Renata. Olá, boa noite novamente, candidato. O tema de agora é combate à corrupção Lava Jato. O senhor disse em entrevistas recentes que dá apoio total à Operação Lava Jato, que vem combatendo a corrupção no Brasil nos últimos 4 anos. Mas disse também que a Lava Jato é desequilibrada e que cometeu abusos e que receberia a turma do juiz Sérgio Moro a bala caso ele mandasse prender e se o senhor se considerasse inocente. A bala. Como convencer o eleitor de que o senhor realmente apoia a Lava Jato com uma declaração dessas? Me permita, antes de responder, cumprimentar as organizações Globo por essa oportunidade. Dar boa noite a você, Renato, boa noite ao Bonner, boa noite a todos os brasileiros, especialmente aqueles que não me conhecendo. Eu peço uma oportunidade hoje para me apresentar. As coisas são muitas vezes ditas num ambiente, num contexto, e essas coisas são tiradas do contexto. Eu apoio a Lava Jato porque ela é uma virada de página na crônica de impunidade que sempre foi o prêmio para a corrupção dos grandões no Brasil. Como eu tenho a ficha limpa, tenho 38 anos de vida pública, nunca fui envolvido em qualquer tipo de escândalo, eu tenho, portanto, levo vantagem na disputa se o filtro da população for votar em gente séria. Entretanto, a Lava Jato só prestará bom serviço ao Brasil se ela for vista pela maioria ou pela conjunta da sociedade como uma coisa equilibrada. E o lado do PSDB não tem nenhum na cadeia. Claro que ela é muito importante, tá gente do PMDB, tá gente do PT na cadeia, mas não há um único quadro, apesar de 1000 demonstrações de corrupção do PSDB, e nenhum deles foi preso, por exemplo. Mas recentemente o senhor disse também que, se eleito, vai colocar o Ministério Público e a Justiça de volta na caixinha. O senhor disse isso. As pesquisas de opinião mostram que os brasileiros apoiam os promotores, os brasileiros apoiam a Justiça. Não é mais uma declaração sua que vai justamente na contramão dessa sua afirmação de que apoia a Lava Jato? Não, eu ajudei a desenhar essas atribuições do novo Ministério Público, porque fui constituinte no estado do Ceará e participei do debate nacional. A questão é que, nesse momento, há muitos abusos, Renata. Você não tem ideia do que tem sofrido os prefeitos municipais, você não tem ideia da destruição de reputações que se fazem depois sem nenhuma consequência. Na medida em que o Ministério Público, isso é uma exceção, que o Ministério Público extrapola das suas atribuições, ele perde a grande nobreza da sua tarefa, que é vigiar o interesse público. Mas o que é pôr na caixinha? É cada um para a sua tarefa. Quando você está falando para o povo, você fala com uma palavra simples. Mas o presidente da República tem esse poder? Tem esse poder. Pôr na caixinha? Tem esse poder. Ele tem o poder, em interação com o poder legislativo, de desenhar uma modernização institucional que devolva cada um para fazer a sua tarefa. Vamos tomar um exemplo com o testemunho do povo brasileiro. Há 3 ou 4 domingos atrás, um juiz de plantão de um tribunal regional mandou soltar o Lula. Meia hora depois, o outro juiz, em cima da mesma lei, mandou prender de novo. Desacatou pelo telefone. Depois, 4 horas depois, o outro mandou prender de novo. Depois, o outro mandou soltar de novo. Mas sim, eu estou dizendo que parece o cachorro do Tom Cavalcante. Para dentro, para fora, para dentro. E o cachorro morreu esquizofrênico. Mas quando o senhor disse que vai botar na caixinha, que vai chamar o Legislativo, o senhor, pressupomos que o senhor estará ocupando a presidência da República, chefe do Executivo. Vai chamar o Legislativo para mudar a lei. São 3 poderes independentes e harmônicos.
alguma coisa não fecha nessa equação, porque se são 3 poderes, como é que só o senhor, como presidente da República, e o Legislativo vão interferir nessa questão? Eu sou professor de Direito Constitucional, não faço da vida pública meio de vida, eu nunca quis fazê-lo. Veja, a teoria dos 3 poderes foi montada lá atrás por Montesquieu, num livro chamado Espírito das Leis. E, basicamente, hoje, modernamente, você tem um 4º poder, que é o Ministério Público. Então, você tem 2 poderes que são eleitos pela população. Então, ciclicamente, a população renova o poder executivo e o poder legislativo. Na suposição, evidentemente, que tem crises como essa que nós estamos vivendo, em que é uma brutal traição da população e você tem os poderes mergulhados na corrupção e na desconfiança e na descrença do povo. E os outros 2 poderes são técnicos. Ninguém é eleito para ser juiz, nem ninguém é eleito para ser membro do Ministério Público. O que eles estão fazendo? Eles estão exercendo a política, na medida em que os 2 poderes políticos estão desmoralizados. O que só quero fazer é voltar o Brasil a poder ter paz, segurança jurídica. Porque se a lei é a mesma, não é possível um juiz mandar prender e o outro mandar soltar no mesmo dia 4 vezes, 2 para cá, 2 para lá. Isso a despeito do manifesto apoio da população brasileira, Ministério Público e também ao Judiciário. Mas eu gostaria de insistir ainda na questão sobre corrupção, que é um tema importantíssimo ainda hoje. O senhor, num dado momento, o senhor disse que bota a mão no fogo pelo presidente do seu partido, Carlos Lupe. O senhor disse que acusações contra ele são malévolas. O senhor disse que uma vez eleito presidente da República, Carlos Lupe ocuparia o cargo que ele quisesse no seu governo. Eu vou pedir licença nesse momento, que eu preciso atualizar o público sobre o histórico de Carlos Lupe. E aí eu vou encaminhar a pergunta. Carlos Lupe responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal numa investigação sobre a possível compra de apoio político para Dilma Rousseff em 2014. Carlos Lupe foi denunciado pelo delator Carlos Miranda, que o acusou de receber R$100 mil de mesadas do esquema de corrupção do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. Carlos Lupe é réu por improbidade administrativa no Distrito Federal. E a Comissão de Ética da Presidência, quando o Lupe ocupava um cargo no governo de Dilma, a Comissão de Ética recomendou a demissão dele, coisa que acabou acontecendo dias depois. A minha pergunta é a seguinte: qual é a coerência de se dizer intransigente com a corrupção e, ao mesmo tempo, o senhor escolher para integrar o seu governo uma pessoa com um perfil, um histórico como esse de Carlos Lupe, para que ele ocupe o cargo que ele quiser, candidato? Desculpa, eu não escolhi ninguém para ser ministro. Mas o senhor disse que ele ocuparia o cargo que ele quiser. Eu vou repetir, só que não é correto dizer que eu escolhi ninguém para ser ministro, porque eu tenho humildade, estou esperando o povo brasileiro. Em termos hipotéticos, o senhor também ainda não foi eleito. Em termos assertivos. Né? Se eu for eleito, o Carlos Lupe terá no meu governo a posição que quiser, porque eu tenho convicção que ele é um homem de bem. Mesmo com essa ficha? A mim me surpreende, na minha opinião, essas informações não estão assentadas, porque a informação que eu tenho é que ele não responde por nenhum procedimento. Não, ele é réu, claro. São todas checadas. Réu ele não é. Ele é réu. Réu, com certeza ele não é. Então eu estou surpreendido nesse momento. Eu posso, ao fim da entrevista, até depois, para não tomar o tempo da sua entrevista. E eu me comprometo também a adicionar qualquer esclarecimento necessário no meu site, cirogomes.com.br. Diante dessa informação, ele é réu. Eu estou dizendo para o senhor, se o senhor mantenha a sua posição de oferecer a Carlos Lupe no seu governo o cargo que ele quiser. Eu não ofereci nada a ninguém. Eu espero muito humildemente ter o direito de servir ao Brasil como seu presidente. Mas o Carlos Lupe tem a minha confiança cega. Certo. Cega? Cega. Absolutamente cega. O senhor chama o presidente Michel Temer, já chamou o presidente Michel Temer de quadrilheiro. E o senhor também já disse que o presidente Michel Temer tem no ministério dele corruptos, embora eles não tenham sido julgados ainda. O fato é que, na cabeça de um eleitor, como é que o senhor explica a defesa que o senhor faz de uma coisa para quem é um aliado seu como Carlos Lupe e outra coisa para quem é um desafeto seu como o presidente Michel Temer? Não, os valores que eu defendo são os mesmos. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. O presidente Michel Temer, isso é uma desgraça para o nosso país, foi acusado pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo pediu autorização 2 vezes para processá-lo. O presidente Michel Temer é uma pessoa acusada formalmente pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Não é o caso definitivamente do Lupe, até o segundo em que lhe falo definitivamente. O senhor Michel Temer tem ao seu redor Eduardo Cunha, que já está preso, Gedel, que já está preso, Padilha, que não está preso ainda, mas está ali usufruindo do foro privilegiado, Moreira Franco, que está ali usufruindo do foro privilegiado, todos notórios corruptos da vida brasileira.
Ainda falando sobre corrupção, o senhor disse recentemente que alertou o então presidente Lula sobre corrupção na Petrobras. Isso antes da Lava Jato começar. Sobre o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o senhor disse que sabia quem ele era, sabia que ele estava roubando e que disse isso ao ex-presidente Lula, ao então presidente Lula, que mesmo assim manteve no cargo. O senhor afirma, mesmo dizendo isso, ou seja, Lula terminou o segundo mandato em 2010, Sérgio Machado ainda continuou no governo por mais 4 anos. Por que o senhor não fez uma denúncia tão grave como essa ao Ministério Público? Porque quem faz denúncia ao Ministério Público assume o ônus da prova. E eu, evidentemente, não tenho o ônus da prova porque não tenho acesso aos instrumentos de investigação. Mas, em outras palavras, o senhor disse, então, que o ex-presidente Lula não fez nada, mesmo alertado pelo senhor. Neste e em muitos outros momentos. Pois é, o senhor disse... Mas não me permita só, porque o senhor, quando mencionou publicamente esse alerta que o senhor teria feito ao ex-presidente Lula... na Carta Capital, pois então, então, uma coisa notória. Mas então o senhor está dizendo aqui que o senhor não tinha provas das acusações que o senhor estava fazendo. Uma acusação grave, não, candidato? Sim, uma acusação grave. Ao presidente da República. A maior autoridade pública. Vocês imaginam mesmo que um ministro, tomando notícia de uma coisa, tendo mais ou menos evidências, sem as definitivas provas, é ele que cabe representar o Ministério Público ou ele deve reportar ao seu chefe? O senhor acha que, no caso, deveria reportar ao seu chefe? Isso é no mundo inteiro assim. Por quê? Porque senão você assume o ônus da prova, e o ônus da prova você não tem um instrumental investigativo do Ministério Público nem da polícia para fazer. Então, como eu ia dizendo, em outras palavras, o senhor disse que o ex-presidente Lula não fez nada, mesmo alertado pelo senhor da corrupção neste caso. Mas até pouco tempo o senhor elogiava o PT e o ex-presidente Lula e só passou a fazer críticas ácidas ao ex-presidente, ao partido dele, depois que a sua tentativa de aliança falhou. Como é que esse seu comportamento combinaria justamente com o seu discurso anticorrupção? Eu não tenho que explicar a contradição da nossa brava imprensa. Eu nunca imaginei, nem ninguém colherá nenhuma declaração minha que o PT deixasse de ter candidato próprio para me apoiar. Portanto, essa história de que eu esperava apoio do PT jamais teve fundamento na minha vida. Não pretende unir as esquerdas? Não, eu gostaria muito de fazê-lo, mas acredito que será no segundo turno. Deixa eu só explicar, entretanto. Para mim, o Lula não é um satanás, como certos setores da imprensa e da opinião brasileira pensam. E também não é um deus, um anjo, como certos setores metidos a religiosos do PT pensam. Eu conheço o Lula há 30 anos. Ele foi um presidente que eu tive a honra de servir como ministro. E foi um presidente que fez muita coisa boa para muita gente do Brasil. E em respeito a essas pessoas, eu tenho sempre que perguntado, como estou fazendo hoje, desejando falar das minhas propostas, eu faço essa menção a ele. O Lula foi um bom presidente para o Brasil e o povo brasileiro sabe disso. Todo mundo está nos testemunhando, por mais raiva que tenha dele, sabe que 5, 6, 7 anos atrás, o Brasil estava com um poder de compra maior, o Brasil estava com condição de crédito muito maior, o Brasil estava com uma taxa de desemprego muito menor e a população mais pobre, que é por quem eu trabalho mais devotadamente, sentiu na pele as consequências de um bom governo. A Dilma para cá, tudo isso foi perdido, mas isso não quer dizer que a gente deva rasgar a história, nem comemorar o fato de ter o maior líder popular do país preso, na minha opinião, pelo menos. Candidato, vamos então agora a um outro ponto que é do seu programa de governo, que também